Boa noite, galera. Aqui é Ney do canal NM Futebol e hoje a gente vai falar dos 4 grandes do Rio. Tá? A gente vai falar um pouco de cada um. O Vasco, por exemplo, conseguiu uma grande vitória frente ao Flamengo hoje no Maracanã por 1-0. Uma vitória maiúscula do Vasco, que jogou muito bem, marcou o Flamengo em cima. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, foi o melhor em campo, com grandes defesas. O Puma Rodrigues, que é o lateral direito do Vasco, fez um golaço do meio da rua. Enfim, o Vasco jogou muito bem, aproveitou os contra-ataques quando roubava a bola do Flamengo e levou muito perigo também ao gol do Santos. O Flamengo começou melhor, com mais toque de bola, o Vasco marcando pressão, tentando roubar a bola e partir para os contra-ataques. Os contra-ataques do Vasco sempre perigosos, principalmente com Pedro Raul. O Vasco também atacava e levava muito perigo ao gol do Santos. Tá? Pedro Raul acertou 2 vezes a trave e conseguiu perder um pênalti também. No segundo tempo o Vasco voltou melhor, perdeu o Miranda, contundido, zagueiro, e fez a estreia do Manuel Capasso, recém-contratado. Numa jogada pelo meio, o gol do Vasco foi assim, numa jogada pelo meio a bola sobrou para Puma Rodrigues, que emendou de voleio, um golaço no canto do goleiro Santos, sem defesa, fazendo o Vasco 1-0. O Vasco ainda conseguiu perder um pênalti, o Marlon Gomes foi derrubado pelo Ayrton Lucas na área, Pedro Raul bateu e perdeu. Depois entraram Nenê, Figueiredo, Marlon Gomes e Barros, saíram Jair, Rodrigo, Gabriel Peck e Alex Teixeira. O Vasco com a vitória foi a 20 pontos e é o terceiro colocado, empurrando o Botafogo para o 5º lugar. Próximo jogo do Vasco contra o Bangu, quinta-feira, 19h30 em São Januário. Vamos falar agora do Fluminense, galera. Fluminense também jogando muito, fez uma grande partida contra o Bangu, a melhor partida até agora da temporada. Alexander fez uma excelente partida, é um jogador que está jogando deslocado no lateral esquerdo, é um volante. Jogou muito bem, apoiou, chutou, partiu para o meio campo, enfim. Jogou com desenvoltura o garoto. O garoto tem muita personalidade, habilidade técnica e não duvido muito de surgirem muitas propostas por ele para levá-lo para a Europa. Tá? Cano fez o primeiro gol de pênalti com a camisa do Fluminense, chegou a 53 gols no século, é o 4º maior artilheiro do século com a camisa do Fluminense. William Bigode, pretendido pelo São Paulo, pode estar negociando sua saída para o São Paulo, já vai tarde, né? Próximo jogo do Fluminense é contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h10 no Maracanã, pela decisão da Taça Guanabara. Galera, ingressos já à venda. Fluminense segue no mercado também em busca de um zagueiro para suprir a falta de zagueiros que o Fluminense tem no momento. E por hoje é só, galera. E vamos falar agora do Fogão. Botafogo jogou e venceu por 2-0 o Resende, jogando lá em Volta Redonda, lá no Espírito Santo. É uma vitória que deixou o Botafogo com 19 pontos na 5ª posição. Ele agora não depende mais dele mesmo, ele depende do tropeço de outros. E no jogo de hoje o Botafogo foi superior, procurou o jogo, dominou o meio campo e teve Matheus Nascimento o melhor do jogo. O jogador deu um passe de calcanhar para o gol de Carlos Alberto, primeiro gol, e fez um golaço de voleio no meio, na entrada da área, sem chance para o goleiro do Resende, fechando o marcador. Botafogo 2-0. Lucas Perry também fez algumas defesas importantes. Lucas Fernandes entrou muito bem no segundo tempo, merece uma oportunidade nos titulares. Próximo jogo do Botafogo é contra a Portuguesa, quinta-feira às 19h30 em Volta Redonda. Botafogo, gente, fez proposta pelo lateral esquerdo Luciano Jubá do Sport, mas o Leão recusou. Tá? A proposta foi baixa e o Sport recusou. Tiquinho Soares continua suspenso por 30 dias preventivamente e vai ser julgado na terça-feira e pode pegar até 180 dias. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo vai pegar o Brasiliense dia 15 de março no Rio de Janeiro, galera. Então por hoje é só. As notícias do Botafogo foram essas. O Botafogo está quase eliminado do Carioca. Só um milagre vai salvar o Botafogo, né? Então vamos aguardar, galera. Amanhã tem mais um vídeo aqui no canal falando do Botafogo. Vamos falar do Flamengo agora, gente. O Flamengo continua no seu inferno astral. Mais uma derrota, dessa vez foi para o Vasco no Campeonato Carioca por 1-0. E poderia ter sido de 2-0 se o Pedro Raul tivesse convertido o pênalti. Vitor Pereira continua colecionando fracassos.
Agora vai disputar na quarta mais um título, que é a da Taça Guanabara contra o Fluminense. E se perder, será o quarto título perdido nessa temporada. Flamengo ataca muito, mas é um time vulnerável na defesa. Tá? Depois da entrada do Cebolinha, o Flamengo melhorou um pouco. Perdeu algumas oportunidades. O Léo Jardim fez grandes defesas, foi o melhor do jogo pelo Vasco. Então o Flamengo deu azar, mesmo não estando bem, quando chutava gol, encontrava uma barreira no gol do Vasco, que era o Léo Jardim. Próximo jogo do Flamengo contra o Fluminense, na quarta-feira, às 21h10, no Maracanã, galera. Flamengo continua com 23 pontos, Fluminense foi a 22, Vasco a 20 e o Volta Redonda com 19 pontos. São os 4 que, se o campeonato terminasse hoje, seriam os classificados. O mais lúcido do Flamengo foi o Arrascaeta, que ainda tentou fazer alguma coisa, teve alguns lampejos, mas foi o único jogador que ainda se salvou um pouco nesse time, tá bom? Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, e amanhã tem mais um vídeo aqui no canal falando dos 4 grandes. Um abraço a todos, galera, uma boa noite, até amanhã.